Opa, aqui, acabei esse livro aqui, né? Se chama A Lei, de Frédéric Bastiat. Eu acho que é assim que se fala. Ele é um francês, se eu não me engano, né? Ele é francês. E, na verdade, ele foi escrito, né? Ele foi lançado em 1850, ou em 1800, isso, 1850? É, não, na verdade ele foi lançado em 1848, após a Terceira Revolução Francesa, né? Que naquela época estava tendo muita discussão sobre o socialismo, né? E como tinha pouca prática, pouca ah, prática em si, né? A gente não conseguia ver o funcionamento em outros lugares. A teoria sempre ela foi linda, como o Enéas Caneiro disse. No ponto de vista teórico, uma sociedade onde não tem patrão, onde não tem divisões de classe, é lindo. Realmente, todo mundo igual. A diferença é que na prática a gente vê que não funciona. Até porque, na teoria e na prática, existe hierarquia naturalmente em todos os lados da vida, né? Seja na vida animal, na vida marinha, na vida de plantas, né? Eu não sou biólogo, mas tudo aí tem uma hierarquia incluindo na sociedade, né? Então não tem como tirar essa divisão de classes, né? Você pode mudar, você pode falar que não existe pobre, mas vai continuar existindo. Você pode mudar ali o conceito de pobre, por exemplo, também. Vou abaixar aqui o volume. Basicamente, vou pegar aqui quem era o Frederic, né? Frederic, de acordo com aqui, ele foi um economista e jornalista francês, né? E esse livro aqui dele, né, A Lei, que é sobre ele que eu vou falar, eu peguei esse daqui da editora Faro Editorial, que tá escrito A Lei porque a esquerda não funciona, as bases do pensamento liberal, né? Eu não acho que é um pensamento liberal. Acho que é só mesmo uma demonstração do porquê o socialismo não funciona. Mas o pensamento liberal estaria presente aqui na questão de liberdade de expressão. Mas eu acho que tem como você ser um conservador e ser a favor da liberdade de expressão. Você pode não ser a favor de alguns outros tipos de liberdade, mas de expressão sim. E econômica, né? Principalmente. E aqui ele fala exatamente sobre isso. Para falar sobre isso, ele usa o termo expoliação, né? Expoliação é tipo o ato de ter a expoliação, né? E tem a expoliação legal, que é a partir da lei, por exemplo, teve uma discussão que teve entre o monarca e o Mamãe Falei, que é o Arthur Duval, né? E acabou que esses dois, o monarca estava defendendo a toda e qualquer liberdade de expressão. Ele sempre defendeu isso, sempre foi muito atacado por isso. Enquanto o Mamãe Falei estava falando que era justificável em certos momentos você calar a boca do outro. Eu sou contra, eu sou favorável a toda e qualquer liberdade de expressão. E é isso que ele defende, que a espoliação, o problema da espoliação é que você vai colocar na mão de poucas pessoas de forma centralizada e eles vão decidir, eles vão bater o martelo o que deve ou não deve ser falado. E é isso que está acontecendo aqui no Brasil atualmente. Esse livro aqui, esse daqui especificamente, ele tem alguns comentários que relacionam com o momento brasileiro. Só que esse livro aqui, especificamente, eu acho que ele foi lançado em 2000 e, sei lá, 2016, 2018, por aí. Ele não é tão antigo nem tão recente. Então ele acaba que não consegue fazer uma comparação com, por exemplo, as decisões do STF. Mas ele faz outras comparações aqui que também cabe. Aqui, ó, por exemplo, eu marquei algumas páginas aqui para dar uma olhada sobre o que é falado, que são páginas que eu considero importantes, né? Aqui, ó, ele fala aqui, por exemplo, sobre a lei que protege a expoliação, né? A lei protege a expoliação. Então, a expoliação legal pode ser apenas uma nódoa isolada entre as medidas legislativas do povo. Nesse caso, é melhor limpá-la com o mínimo necessário de discurso e denúncias, a despeito de interesse particular, né? Agora ele fala aqui como identificar a expoliação legal. É muito simples. Observe se a lei toma de algumas pessoas algo que lhe pertence para dar às outras, às quais não pertence. Observe se a lei beneficia um cidadão às custas de outro, fazendo o que ele não poderia fazer sem cometer um crime. Ou seja, atualmente, se o Felipe Neto, por exemplo, chegar lá e falar assim, todos os canais, e querer calar todos os canais, ele estaria cometendo um crime. Porém, ele, com a amizade do Lula, ele pode falar assim, ô Lula, eu vou te dar um apoio e tal, e aí você passa uma lei aí que só canais, sei lá, infantis podem ter canal no YouTube. E aí ele coloca o dele, o canal do irmão dele, todo mundo lá, como infantil e deixa os outros como não fosse, como do Monark e tal. Então esses canais começam a perder. Ok, que isso daí não é possível um cara passar uma lei dessa, né? Quer dizer, é possível, né? Mas não é provável. Mas algo do tipo pode acontecer.
Por exemplo, a Emicida, a Lei Rouanet, é algo do tipo, ela tira de um pessoal que necessita dessa verba para dar para pessoas que não necessitam, mas que são populares e que vão fortalecer a ideologia ou um partido específico. É isso que o PT faz, né? Tem uma outra parte aqui que ele fala que é lamentável que a palavra espoliação seja ofensiva. Tentei em vão encontrar uma inofensiva, pois não gostaria em momento nenhum. É que ele demonstra, obviamente, que ele ataca ideias, não pessoas. Eu, por exemplo, falando aqui sobre o Felipe Neto, não estou atacando ele como pessoa. Estou atacando a ideia desse centralizamento, desse troca de poder, dessa espoliação em si, né? E ele tentou encontrar essa palavra, por isso que ele utiliza a palavra espoliação. Assim acreditem ou não em mim. Declaro que não desejo atacar intenções nem a moralidade de ninguém. Ao contrário, ataco a ideia que acredito ser falsa. Um sistema que me parece ser injusto. Uma injustiça tão independente das intenções pessoais que cada um de nós lucra com ela sem desejar fazê-lo e sofrer com ela sem saber por quê. Bom, ele demonstra aqui que ele tem essa ideia. Mas agora, aqui em outra parte, que ele demonstra que desde aquela época os esquerdistas não gostam de pintar você como um criminoso, uma pessoa terrível. Por exemplo, ele fala aqui, se desaprovarmos a educação pública, porque ele fala sobre a questão centralizada, ele critica a questão de você ter uma educação pública, sobre você ter uma saúde pública e tal. Eu acho que ele não é anarcapitalista. Eu acho que pode ter hospital público, pode ter escola pública, mas o problema não pode ter só escola pública, não pode ter só hospital público. Esse que é um problema. E também não pode ter nenhuma lei que favorece a escola pública ou o hospital público mais do que as outras empresas, porque senão vai acabar que não vai ter, já que não vai valer a pena fazer um hospital particular. Então aqui ele fala aqui, ó, se desaprovarmos a educação pública, dizem que nós opomos a educação como um todo. Se fazemos objeções à religião estatal, dizem que não queremos religião nenhuma. Se desaprovarmos a igualdade imposta pelo Estado, dizem que somos contra a igualdade. E assim por diante. É como se os socialistas nos acusassem de não querer que as pessoas comam, porque não queremos que o Estado cultive trigo. Ou seja, a gente quer cultivar o nosso trigo, a gente quer uma empresa cultivando trigo para ele ter a questão de oferta e demanda, para ter aumento de qualidade, diminuição no preço, toda essa questão. Mas se a gente fala isso daí pra eles, é porque a gente não quer, a gente quer que as pessoas passem fome. Pô, mas eu também como trigo. Mas isso não importa, né? O importa é que você é um fascista. Vamos lá. Tem outra parte aqui que eu marquei também. Aqui, ó. Essa aqui é interessante também. Calma aí. Aqui, ó. Aqui ele fala, aqui ela tem uma relação direta com o Nine, por exemplo, ou com outras pessoas. Você pode até mesmo, você que é de esquerda, de direita, não importa, relacionar com o Bolsonaro, relacionar com quem você quiser. Mas isso são os políticos no modo geral, né? Que ele começa ali sendo eleito, falando certas coisas, mas quando o legislador é finalmente eleito, aí o discurso muda. O povo retorna à passividade, à inércia e à inconsciência. Ou seja, depois que o Lula foi eleito, muita pessoa ficou muito tranquila, sem falar nada. Ou quando o Bolsonaro foi eleito também, muita pessoa não falou nada. Então ele vai ali o legislador toma posse de onipotência. É a hora de ele iniciar, dirigir, impulsionar e organizar. A humanidade deve submeter-se à hora do despotismo sou. E que observemos que isso é fatal. O povo que durante a eleição era tão sábio, tão moral, tão perfeito, não tem mais nenhuma espécie de inclinação, ou se tem, ela o levará à degradação. Ou seja, se a gente tem aqui uma certa inclinação, né, para ainda estar bem informado sobre a questão política e tudo mais, isso pode levar à nossa degradação, e é isso que pode acontecer comigo também, já que eu ainda estou olhando aí sobre as questões políticas, né? A ignorância é sempre melhor, né? Não que eu seja um cara sábio, pelo amor de Deus. Mas, aqui tem uma outra parte que ele fala aqui. Aqui, na verdade, é um comentário da própria editora, não sei, sobre o atual momento do Brasil, que eu falei, né, que nesse livro aqui faz alguns comentários sobre o atual momento do Brasil. E ele fala assim: ideias semelhantes às ideias de Louis Blanc permeiam a história brasileira com resultados invariavelmente desastrosos.
Uma delas é de que é preciso combater as importações para que a invasão de produtos estrangeiros... Ah tá, aqui ele fala sobre a questão do mercado. Aqui no mercado, geralmente o Estado ele quer controlar. Por exemplo, se está tendo pouca demanda... a Dilma fez isso. O preço da gasolina estava aumentando e as pessoas não estavam conseguindo comprar. Aí o que ela achou uma boa fazer? Ela achou uma boa... Calma aí. Ela achou uma boa congelar o preço, ao invés de tentar fazer com que tenha o próprio mercado ele tenha ali as suas decisões, né, de oferta e demanda. E o que isso aconteceu? O preço da gasolina aumentou muito mais. E aqui ele fala... Como aí, uma delas é a de que é preciso combater as importações para que a invasão de produtos estrangeiros não resulte na falência das indústrias nacionais e no desemprego. Isto é, extermínio do povo e ruína da burguesia, né? Então eles ficam ali tentando, tipo, arruinar a burguesia, eles ficam falando mal da classe média. Mesmo o Marx tendo sido originário, não, tendo nascido numa família de classe média, né? Mas eles querem combater isso porque sabem que a classe média, ela não é uma classe... A divisão aqui, a classe mais baixa, a classe pobre, geralmente ela tem menos acesso à informação e tudo mais. Geralmente, não estou dizendo sempre. Então, o que acontece? Eles conseguem controlar muito mais. A classe alta, ali, eles conseguem, essas pessoas geralmente também estão do lado deles, porque eles querem ter ali a empresa dele, ou algo do tipo, como monopólio. Por isso que às vezes tem gente falando assim, mas tem muito empresário, tem muito político, muita gente famosa aí que é a favor do Lula ou de partidos de esquerda. Sim, porque eles querem ter um monopólio, é por isso. E aí, o que acontece? A classe média é a única que fica entre as duas. Ela é a classe, igual a classe pobre, ou seja, ela não tem um poder, não tem uma empresa grande, ou seja, o monopólio para ela não importa tanto. E ela também não é ignorante, né? Ela tem mais acesso à informação, à educação e tudo mais. Então ela consegue ali ver a hipocrisia. Então eles querem combater essa daí, deixar como pobre ou como rico, né? Pegar quem dá para ir pro lado deles para eles, para se tornar classe alta e deixar o outro mais pobre, mais ignorante ali. Não que todos os pobres sejam ignorantes, pelo amor de Deus. Eu sou pobre, tá? Questão financeira, né? Pelo amor de Deus, tá amarrado. E aqui outra parte ele fala aqui também. Ao intrometer-se, né, sobre o Estado, ao intrometer-se na balança comercial, interferindo nos preços, o governo deu-se a obrigação de fazer florescer o comércio. Se em vez de florescer o comércio, morre de quem é a culpa? Ou seja, se quando o Estado faz com que, por exemplo, você só possa produzir alimentos cultivados sem toxinas, nada tóxicos, se esse tipo de comércio falir, se não conseguir ainda continuar, de quem vai ser a culpa? Do empresário que não conseguiu cultivar nada sem agrotóxicos ou do governo que obrigou eles a cultivar algo com agrotóxicos? Bom, aí fica o pensamento para você, essa é a ideia do livro, fala muito sobre expoliação, liberdade das pessoas e liberdade principalmente comercial, né? Mas aí eu lhe pergunto, de quem é a culpa? Do empresário, que sempre cultivou com agrotóxicos, que sempre conseguiu colocar comida na mesa, ou do Estado que agora quis intervir nisso porque acha que agrotóxico faz mal e que temos que parar de usar agrotóxico, logo ninguém conseguiu produzir mais alimentos? Bom, você decide.